Beshem Yeshua HaMashiach, bendito é o nosso Mashiach, o Salvador da humanidade, de todo aquele que crê no seu santo nome e que o recebe como Rei e Salvador de sua vida. Olha só, pegue aí o seu copo com água, já deixa próximo ao seu aparelho de celular. Daqui a pouquinho eu estarei consagrando ao Eterno esse copo com água, e você vai estar tomando desta água, e assim com certeza estará sendo abençoado por aquele que vive e que reina para todo sempre. Eu sou o profeta Monteiro, do fundador do ministério O Teu Elohim Reina. Temos duas congregações, duas Kahal, uma aqui em Guarapuava e outra lá em Turvo. A daqui de Guarapuava fica na rua Eduardo Chaia, encontro com a Salvador Schneider. O número é 2899. Lá em Turvo fica na Rua Paraná, na Rua Paraná, do lado do depósito da Casa de Material de Construção, Estrapasson. Você vai estar indo lá, Estrapasson, você vai estar indo ali. Em Turvo, os cultos são às quarta-feira, 3 da tarde, 7h30 da noite. Na sexta-feira, 7h30 da noite. E aos domingos, às 3 da tarde, E aqui na cidade de Guarapuava, os cultos são terça-feira, domingo às 9 da manhã, às 3 da tarde e também 7h30 da noite. Nas terça-feira, às 3 da tarde, 7h30 da noite. Na quarta-feira, 7h30 da noite. Na quinta-feira, às 3 da tarde, 7h30 da noite. No sábado, todo sábado, nós participamos do corpo e do sangue do nosso Mashiach, de Yeshua HaMashiach, comendo do pão e bebendo do cálice de bênção. Todo sábado, às 4 horas da tarde e às 7 horas da noite. Todo sábado tem Santa Ceia. Então não deixe de participar da Santa Ceia, pois aquele que não come do corpo, não bebe do sangue de Yeshua, não tem parte com ele. Olha só, eu quero ler algo para você que está escrito lá em Tiago, no livro do apóstolo Tiago, o capítulo 4, o versículo 17. Está escrito desta maneira: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha só, o pecado ele não é levado em conta quando eu não sei que aquilo que eu estou fazendo está contrário à palavra do Eterno. Porque o pecado é o que é contrário à Torá. Pecado é tudo aquilo que é contrário às sagradas escrituras. Pecado é tudo aquilo que está contra os mandamentos do Eterno. Então aquele que comete pecado, sabendo que aquilo é pecado, está assumindo o risco do pecado. O que também é um grave pecado é o ato de não fazer o bem, não fazer o que é correto, saber que algo é certo e não fazer, isto é pecado. As Sagradas Escrituras, nos Ketuvim Netzerim, aqui no livro, nos Evangelhos, fala a respeito de um homem que era muito rico e de um outro chamado Lázaro.
Elazar, ele era um mendigo, mas ele dividia até com os cães os pães que ele recebia. Às vezes alguém dava um pedaço de pão para ele e ele dividia com os pães. Porém, aquele que era rico, em nenhum momento a Sagrada Escritura diz que ele fazia mal para alguém, no sentido literal da palavra. Só que ele não fazia o bem. Mesmo ele não fazendo mal, não falando mal, não adulterando, não roubando, não fazendo praticamente nada aos nossos olhos ruins, ele não fazia o bem. E isso foi imputado a ele como um pecado gravíssimo, a ponto dele perder a salvação. Tem pessoa que ela pensa que só dela não fazer nada está tudo bem, mas o ato de não fazer nada por ninguém já é um grande pecado. Talvez você diz, pastor, eu não falo mal de ninguém, eu não desejo mal para ninguém, eu não procuro fazer nada de ruim para ninguém. Mas se você não faz nada de bem também, se você não age também abençoando, porque quando você ajuda a obra de Deus, você está abençoando a obra de Deus, a obra de Elohim. Quando você não faz nada podendo fazer, se você não pode fazer, você não tem que fazer, porque está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, que cada um contribui segundo as tuas condições, segundo o que pode fazer. Mas tem pessoa que pode fazer alguma coisa e ela não faz, então ela está cometendo pecado. Porque o ato de não fazer nada já é um pecado gravíssimo. Aquele que pode fazer algo e não faz, ele comete pecado, ele está pecando. Se eu posso fazer algo por você e eu não faço, eu estou pecando. Aquele que não pode fazer é outra conversa. Mas quando alguém pode fazer algo e não faz, essa pessoa está cometendo um pecado. O ato de não fazer o bem, não deixa o mal te afetar, não deixa escândalos te afetar, não deixa pessoas que cometeram gravíssimos erros afetar a sua vida, e a ponto de você tomar como exemplo o erro dos outros. Ah, mas fulano fez o que era errado, porque ele fez o que é errado, você vai fazer também? Porque eles fizeram o que era mal, você vai fazer também? Entrega cada um deles na mão do Criador e faz você o bem, faz você o que é certo, faz você. Não tome como exemplo pessoas que causaram escândalos. Não tome como exemplo pessoas que causaram perturbação. Não seja copiador do mal, mas faça o bem. Não copie o erro dos outros. Não copie as falhas das outras pessoas. Se fizer o mal, entrega na mão do Pai e continua você fazendo bem, com sabedoria, com entendimento. Olha só, aquele, pois, que sabe fazer o bem, que tem condição de fazer o bem, que tem em sua mão a oportunidade de fazer o bem, e não faz, comete pecado. Só o gesto da pessoa não fazer já é um pecado, ela podendo fazer.
ela tendo condição de fazer. Porque quando você se depara com alguém com dificuldade, é uma oportunidade de você exercer a palavra do Eterno, de você exercer a misericórdia. E Yeshua falou que os peruxinhos, soferins, eles eram fiéis nos seus dízimos, ofertantes fidedignos, porque eles dizimavam até aquilo que eles colhiam da horta. Porém, eles esqueciam o mais importante, que era a misericórdia, que era fazer o bem ao próximo. Eles prosperavam, eles enriqueciam, mas o mais importante eles deixavam de lado, que era buscar pela sua salvação, pela salvação da sua alma. Então não tome como exemplo coisas erradas, pessoas negligentes que fizeram mal. Faz você o bem, faz você o bem, socorra o necessitado, ajuda aquele que precisa, e faça não para poder ter mérito, faça não para se gloriar, não para poder ter a pessoas te aplaudindo, não. Faça para que o Eterno seja glorificado na sua vida. Faça para que o Criador seja glorificado na sua vida. Não faça para pessoas bater palma para você ser exaltado, não. E Yeshua diz que quando a tua mão direita faz uma oferta, a esquerda tem que ficar escondida, ela não deve saber. Porque aquele que faz e recebe glória de homem, já recebeu o seu galardão, já foi galardoado. Diante do Eterno ele perde o mérito, perde a bênção. Então faça em oculto, porque aquele que vê todas as coisas vai ver o que você faz. Faça e não queira que pessoas te aplaudam. Não queira que as pessoas te aplaudam. E Yeshua estava próximo uma vez do templo. Ele estava próximo ao gasofilácio, que era um vaso grande, pescoçudo. E as pessoas ricas vinham com as suas sacolas de oferta, de dinheiro, chacoalhando na mão. Aquelas pessoas pegavam e jogavam naquele vaso grandes quantidades. E todo mundo, batia a palma para eles. Todo mundo, aplaudiam. Uma mulher que tinha apenas 2 moedinhas. Ela, com vergonha, por ser tão pouco, ela trouxe meio que escondido. E ela veio com toda a timidez dela. E quando ela colocou no gasofilácio aquelas 2 moedinhas, que era a sua necessidade, não o que sobrava, porque dar o que sobra é fácil. Dar o que sobra é muito fácil. Mas aquela mulher trouxe a sua necessidade, e quando ela colocou dentro do gasofilácio, Yeshua disse: para tudo, porque até agora ninguém ofertou. Para o Eterno não, porque todo o que faziam para serem aplaudidos. Mas aquela mulher, da sua necessidade, ela tirou da sua necessidade. Se olhasse para as condições dela, jamais ela poderia fazer algo. Mas ela tirou da sua necessidade, e ela foi lá e fez. E aquilo chamou a atenção do Eterno, a ponto de Yeshua parar tudo e destacar a sua oferta, a oferta da viúva pobre.
Pode ter certeza, aquela mulher nunca mais na vida passou necessidade. Pode ter certeza disso, nunca mais ela passou necessidade, porque o que ela fez foi para o eterno. Faça para o eterno, faça para aquele que é todo poderoso, e Ele suprirá todas as suas necessidades. Ele vai te exaltar, Ele vai ser glorificado na sua vida. Quando alguém sabe fazer o que é bom e não faz, aquele alguém comete pecado. O gesto de não fazer o bem já é um pecado. Mas eu não estou fazendo nada de mal, mas não está fazendo nada de bom também. Então não deixa. O que mais nós vemos nesses últimos dias são escândalos. São escândalos, e tem que aparecer mesmo, não tem que ser escondido, não, porque o Eterno diz que não há nada oculto que não há de ser revelado. Essas coisas têm que se manifestar mesmo, tem que aparecer mesmo, a podridão tem que aparecer mesmo, para você não ser enganado, para você não viver manipulado, não ser marionete de religião, não ser idólatra dentro dessas religiões. Tem que aparecer mesmo, e está aparecendo, sujeira, mas não olhe para isso, sirva ao Eterno, sirva ao Criador dos céus e da terra. Sai do meio da sujeira, sai do meio da podridão, e busque ao Eterno em espírito e em verdade, mas não deixe de fazer o bem. Não se bandeie, não se volte para o erro, porque alguém cometeu erro. Faça você a diferença. A salvação é individual. Faça você a diferença. Não tome os pecadores como exemplo, e não se alegra quando eles caírem, porque vão cair um após o outro, pode ter certeza disso. Não existe ninguém grande diante do Eterno, vão cair mesmo. Porém, você, meu irmão, você, minha irmã, que tinha sua fé voltada para o homem, eu achava que ele, não, esquece o homem, sirva somente ao Eterno, sirva somente ao Criador dos céus e da terra, viva para Ele, faça para Ele, e Ele vai te recompensar, Ele vai te suster, Ele vai te prosperar. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecaram? Fizeram o que era errado? Entrega nas mãos de Deus, entrega nas mãos de Elohim, faz você o que é certo. Seja você um praticante da verdade, seja você um praticante das sagradas escrituras, da palavra do Eterno, das leis, do ensinamento daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém? Pega na sua mão um copo com água, a peça de roupa. Vamos orar. Poderoso Criador dos céus e da terra, sobre esta palavra, Pai, mesmo muitas vezes nós não vemos com nossos olhos a retribuição, mas nós cremos, Pai, nós confiamos em Ti. Por isso, Pai, nós não fazemos para o homem, mas fazemos para Ti, independente, Pai, das condições em que temos, pois sabemos que é o Senhor quem vai nos suster, é o Senhor quem vai nos suster, é o Senhor quem vai prover a esse ministério a condição
Pai, porque esse ministério ele tem uma missão, Pai, de levar o teu povo ao conhecimento da verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Então liberta esta pessoa, Pai, de toda religiosidade, de toda idolatria, de toda mentira, de todo engano, pois a tua palavra é a verdade, e não há nada em oculto que não há de ser revelado. Então revela a esta vida, Pai, a verdade, abra os olhos desta pessoa, e faça ela enxergar que realmente, Pai, Tu és o único Salvador, Criador, o único que não falha, que não peca, que não erra, o único que sustém, que abençoa grandemente a vida de todo aquele que crê. No nome de Yahushua HaMashiach, eu consagro esse copo com água, eu abençoo esta fotografia, eu abençoo a vida deste homem, desta mulher que está diante deste aparelho de celular, diante no YouTube, Pai, diante deste televisor, que está assistindo esta palavra, e que entendeu, Pai, que mesmo muitos fazendo errado, ele não tem que fazer o que está errado, mas o que é correto, porque o erro dos outros, Pai, não é para que nós façamos o mesmo, mas sim para que nós aprendamos com eles e não praticamos o mesmo. Pai querido e Pai amado, abençoa grandemente a vida de todos que estão assistindo-me neste momento. Eu consagro, eu abençoo esta água e determino prosperidade, saúde, vitória, e determino, Pai, que os olhos desta pessoa sejam abertos, para que esta pessoa enxergue que maior é o que está com ela do que todo aquele que está no mundo. E eu declaro todos abençoados, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Nunca deixe de fazer o bem. Se você deseja ajudar essa obra, na descrição do vídeo vai ter o meu telefone. Eu passo para você o número das contas para que você venha contribuir e venha ajudar essa obra, na descrição do vídeo, tá bom? E faça por amor a Deus. Não faça para engrandecer, para se exaltar, para que alguém te destaque. Faça como aquela viúva, faça o bem, e o teu galardão virá lá de cima, do Pai, daquele que fez os céus e a terra. Beba da água, põe um pouquinho da água nas tuas mãos e lave os teus olhos. Lave os teus olhos, e o Eterno vai fazer você enxergar tudo, a verdade. Você não vai ser mais enganado por pessoas negligentes, por pessoas mentirosas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Shalom, shalom.